Pessoal, vamos entender agora a questão do período crítico de competição. Então, existem 3 períodos críticos de competição. O período total de prevenção da interferência, que é chamado de PTPI, período anterior à interferência, que é chamado de PAI, e período crítico de prevenção da interferência. Então, o livro ele traz esses 3 períodos de interferência da planta daninha na planta cultivada. Então, vamos ao conceito. O que é PTPI? Ou seja, período total de prevenção da interferência. Então, é o período a partir do plantio ou emergência em que a cultura deve ser mantida livre da interferência de plantas daninhas, para que a produção não seja afetada quantitativamente ou qualitativamente. Então, a gente tem aqui no trigo um gráfico, você tem os períodos aqui, ó. Então, o PTPI, ele vai do 0 dia até aos 24 dias, certo? Então, aqui a gente tem a questão da produção, ela depois que passa-se esse período, né, a interferência já não é significativa, certo? E esses dias, né, de prevenção da planta daninha é o suficiente para a planta de trigo crescer e sobressair sobre a planta daninha. Após esse período de 24, 25 dias, já não se faz necessário mais do que o controle das plantas daninhas, porque o crescimento depois desse período vai ser insuficiente para interferir ali na produção quantitativa e qualitativa da planta. Então, vamos tentar aqui o segundo conceito. Período anterior à interferência, que é o PAI, é o período após a semeadura ou o plantio, em que a cultura pode conviver com a comunidade de plantas daninhas, antes que a interferência se instale de maneira definitiva e reduza significativamente a produção da lavoura. O que é o PAI? Teoricamente, pessoal, a planta ela deve ficar no limpo, certo? Nunca você deve ter planta daninha interferindo. Mas caso ocorra uma negligência de controle de planta daninha, há um período no qual a planta daninha ela não traz tanto problema, caso não seja feito o controle naqueles primeiros dias após o plantio. Então, algumas plantas de interesse econômico convivem ali no início com a planta daninha, após um determinado tempo, se não for feito o controle da planta daninha, assim, você vai ter um prejuízo maior. Tá? Então, esse seria o PAI. Aqui no caso anterior, a gente vê que o PAI do trigo, ele está em torno aqui de 11 dias. Então, teoricamente, dos 11 dias aos 24 dias é o período mais crítico que o trigo tem para conviver com planta daninha. Então, se você faz a aplicação ali do 0 aos 11 dias, consegue eliminar aquela planta daninha, depois dos 11 aos 24 dias ali, aquela planta daninha vai diminuir o efeito e aí o trigo ainda consegue ter uma produção significativa, certo? Então, período anterior à interferência, o PAI, e aí o período crítico de prevenção de interferência é o período em que a cultura deverá ser mantida livre das plantas daninhas no período compreendido entre o final do PAI até o momento que as plantas daninhas que vierem a emergir não mais irão interferir na produtividade da cultura. Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, do milho, esse gráfico, a gente tem que a produção aqui, ó, nessa linha, ela tende a diminuir de acordo com a competição com plantas daninhas. Então, ó, aqui a gente tem o PAI, que vai de 0 a 21 dias. A gente tem o PC, que é que seria aqui no caso esse PCPI, tá? Ele chamou só de PC aqui, período crítico. E aqui a gente tem o período total, que é esse período total de prevenção da interferência. Então a gente tem que toda a cultura, pessoal, ela tem esse gráfico, ela tem esses conceitos e esses períodos determinados, certo?
Então, aqui no milho, quantos dias o milho deve permanecer no limpo? 42 dias. 42 dias. Quantos dias ele pode permanecer com uma menor interferência, que seria o pai? São 21 dias. Do 0 aos 21 dias, ainda pode ter uma planta daninha que não vai interferir tanto. A partir dos 21 dias até os 42 dias, há uma interferência muito maior em relação se ocorrer planta daninha na área ou não, certo? Então, ó, o período anterior à interferência para a cultura do milho ficou definido dos 0 aos 21 dias, após a emergência. E o período crítico de prevenção à interferência ocorreu entre 21 e 42 dias após a emergência. E o período total de prevenção à interferência é do 0 a 42 dias para o milho, certo? Então, esses conceitos eles devem ser usados para evitar a perda de rendimento. Então, se a gente pegar aqui e transformar aqueles dias em estádios vegetativos, é do V2 do milho até V7. Então, entre V2 e V7, o milho tem que ficar no limpo. No limpo, não pode haver de maneira nenhuma competição. Ali da germinação, da emergência, até V1, ainda se tolera um pouco de planta daninha. Não é o recomendado, mas ainda se tolera. Para se fazer nesses dias aí, de 0 a 12 dias, fazer o controle, de 0 a 20 dias fazer o controle, e aí essa planta morrer de 20 a 42 dias, não tem mais planta daninha competindo. Então o milho deve permanecer no limpo entre V2 e V7, assim evitar o quê? Perdas por mato competição. Tá? Aqui já é soja. Soja também, até 42 dias. Então a gente tem aqui, ó, a produtividade em azul e aqui o crescimento de planta daninha em verde. Quanto mais planta daninha eu tenho, menos produção, certo? Aqui o pai, ele vai até os 7 dias, certo? O período crítico, ele vai dos 7 aos 42 dias. Então, até 7 dias a planta ainda pode conviver com a planta daninha, a planta de soja. Depois dos 7 dias, o problema ou a gravidade é maior. Então, mais um exemplo aqui, pessoal, da soja, né? Você tem o pai, o período crítico da interferência e o período total que deve se fazer o controle da planta daninha. Então, o pai de 0 a 7, o período crítico aqui é de 7 a 42 e o total é de 0 a 42. Certo? Então, quanto mais planta daninha vai existindo, menor é a produção. Então, você tem aqui de 100, chegando a 10% da produção, apenas. Então, tem que se ter o quê? Um controle, né, das plantas daninhas. O ideal é ter zero competição. Caso haja relaxo ou ocorra algum problema, você ainda é tolerado alguns dias que você tem para fazer esse controle, que é o pai. Depois do pai, se não há o controle da planta daninha, olha só, o tamanho aqui da descida da produção. Você está vendo que no pai, você tem uma perda, só que ela é pequena. Você sai de 100 e vai aqui para 95, 92, certo? Caso eu não faça o controle depois do pai, depois dos 7 dias, o que vai acontecer? Você sai de 90 e vai para 20%. Tá vendo que essa interferência aqui ela é muito mais gritante, muito mais acentuada. Então, dos 7 aos 42 dias, você não tem controle de planta daninha, praticamente eu vou perder a produção. Então, esses estudos foram feitos no campo e chegou nesses números, né? Então, existem vários experimentos que se comprovaram de acordo com a perda da produção. Então, esse gráfico ele é bem legal, que ele mostra ele deixa bem nítido, né? É isso que eu estou falando, desses períodos. Então, até os 7 dias, a perda é bem menor em relação dos 7 aos 42 dias. Você tem uma perda aqui acentuada. Olha como é que esse valor ele cresce, ele aumenta na questão da perda, certo? Então, isso é bastante legal da gente entender. Então, o período anterior à interferência, aqui naquele gráfico anterior, né, foi da emergência, ou seja, do pai, da emergência da cultura até 7 dias após.
O período crítico de prevenção, a interferência ocorreu entre os 7 e 42 dias, e o período total da prevenção da interferência foi a emergência aos 42 dias, tá? Então, PAI, PCPI e PTPI. Isso aí são os períodos aí de interferência que a gente tem que ter um cuidado, tem que entender. Então, o PAI na soja, 7 dias. O período de interferência, o crítico de interferência é dos 7 aos 42. E o período total, né, de prevenção e interferência é o quê? Dos 0 aos 42 dias. Então, pessoal, aqui a gente tem um esquema para a gente diminuir o grau de interferência. Então, aqui o meio aqui, ó, vamos pegar aqui do centro para a extremidade. Então, o grau de interferência, eu tenho lá, né, uma planta cultivada e eu quero diminuir esse grau de interferência. O que eu vou fazer? Eu vou escolher a cultura. Qual é a cultura que eu vou trabalhar? Como é que é essa cultura em relação ao problema com planta daninha? O que eu tenho que ter como base? Qual o período que eu tenho, né, de trabalho, de realizar esse controle, certo? Qual a comunidade infestante na minha área? Eu conheço, eu sei, eu tenho um banco de semente grande, banco de semente ali naquela área, ele é intenso, e quais as variedades ou comunidades que eu tenho ali de plantas daninhas, certo? Em relação à cultura, qual a cultivar que eu devo trabalhar para melhor me atender naquela região? Qual a densidade de plantio melhor para mim naquela área, pensando em plantas daninhas? Então, a densidade, a quantidade de sementes por hectare. Qual a população que eu posso usar? Maior, menor, intermediária? Tá? O espaçamento. Qual é o espaçamento que eu tenho que usar? Será se eu mexer no espaçamento, o manejo das plantas daninhas vai ser melhor ou pior? Certo? E o período de convivência. Qual o período de convivência que aquela cultura, aquela cultivar, ela pode ficar com a planta daninha? Quantos dias eu tenho ali de janela para atuar? Aí você tem a questão da comunidade infestante, composição de espécies. Qual a composição de espécies? A distribuição dessas espécies, elas estão distribuídas igualmente, certo? E a densidade também dessas espécies ali naquela área. E qual o manejo que eu irei realizar, certo? Então, isso tudo está ligado à duração. Então, o período de convivência, a duração em que aquela planta daninha vai conviver com a minha planta cultivada e qual é a época. Então, eu tenho que olhar para esse esquema e pensar, né, tudo em relação à minha planta daninha e à minha planta cultivada. Então, eu entender como é que está a infestação daquele local, certo? A distribuição. Depois eu vou entender qual a cultura que vai ser colocada, a cultivar que eu vou escolher, a densidade de plantio, o espaçamento, para mim ter assim um manejo cultural mais efetivo, beleza? E aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês, tem um podcast chamado MIPD 47, que é Manejo Integrado de Plantas Daninhas, que é o MIPD 47, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em que ele é especialista em plantas daninhas, e ele criou um podcast para falar apenas de manejo de plantas daninhas. Então, assim, quem se interessar por entender e aprender mais sobre manejo de plantas daninhas, tem esse podcast que tem ali assuntos diversos, né? Desde de moléculas, do manejo cultural, manejo químico, manejo biológico. Aqui você pode interagir. Pessoal, o controle de plantas daninhas hoje tem crescido muito, né? A preocupação, porque é um dos problemas que vem tirando produtividade no campo, principalmente devido à resistência das plantas daninhas a moléculas, certo? Então, a tendência é cada vez mais ficar mais difícil a gente fazer esse controle. Então, por isso a gente precisa estudar e se especializar para enfrentar o problema, né, de forma mais fácil. Beleza, galera? Um abraço, bons estudos.